Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui do meu canal. Eu me chamo Michele Carneiro e hoje, gente, eu trouxe um vídeo aqui relacionado ao estudo da NR10, né? A pedido aí de alguns inscritos que me solicitaram para me voltar a fazer o estudo das normas regulamentadoras, tá? Então, eu voltei, tá? Vamos começar hoje a fazer o estudo da NR10. A gente vai iniciar o estudo da NR10, tá? Eu vou fazer o estudo de toda a norma, tá? E eh, hoje nós vamos estudar até as medidas de proteção coletiva. Lembrando que essa aula ela vai estar também em PDF aí na descrição para quem quiser fazer o download dela, tá? E vocês podem estar acompanhando aí essa videoaula através da norma regulamentadora NR10. Toda a aula é baseada na norma, tá certo? Eu fiz dessa forma aqui, gente, né? Depois vocês podem até colocar aí nos comentários se ficou bacana, né? Dessa forma a aula, né? Porque os textos das normas, né, não são muito dinâmicos, né? Não tem muitas imagens, né? Não tem imagem, eu acho só a NR12 que tem imagem, eu nem sei se ainda tem imagem a NR12, mas as outras normas, né, por exemplo, a NR10 não tem, né? São muitos textos, certo? Então, dessa forma, eu vi uma oportunidade de até melhorar a memorização, tá? Do que tem descrito na norma, tá certo? Então, vocês coloquem aí na descrição se vocês gostaram dessa forma, para me dar continuidade, ou eu fazer o estudo na norma em si mesmo, tá? Até porque o que eu trouxe aqui tem alguns detalhes a mais do que tem na norma, até para melhorar o entendimento da NR, mas ela é baseada na norma regulamentadora, tá certo? Então vamos lá. É, eu vou sair aqui da frente porque eu vou ampliar o slide, então vai ficar atrapalhando. Peraí. Então vamos lá. Vou amarrar meu cabelo aqui para a gente começar a fazer o estudo da NR10. Lembrando, tá, gente, que se vocês gostarem da aula aí, deixa o like de vocês, porque isso ajuda o canal, né? E também ajuda a chegar a mais pessoas, tá certo? Vamos lá. Pronto, certo. Bom, então a NR10, que trata sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. Bom, antes da gente fazer o estudo em si da norma, né, eu sempre trago, quando eu vou fazer o estudo das NRs, uma introdução, né, falando, né, trazendo um conhecimento a mais. E a gente está tratando de instalações e serviços em eletricidade, e eletricidade, qual é o principal acidente que ela pode provocar? É o choque elétrico. Então, o que vem ser o choque elétrico? O choque elétrico é uma das principais causas de acidentes fatais no Brasil, se vocês não sabem, tá? Então, é um dos acidentes que mais acontecem com mortes, tá? E o que vem ser um choque elétrico? É um conjunto de perturbações sofrida pelo organismo ao ser percorrido por uma corrente elétrica. E, gente, quais são as principais consequências quando o indivíduo ele sofre um choque elétrico, né? Como vocês podem observar aí, são as paradas cardiorrespiratórias, as perturbações no sistema nervoso, queimaduras internas e externas e até mesmo a morte, tá, gente? Essas são as principais consequências, tá? Quando o indivíduo ele sofre esse o choque elétrico. E os principais motivos, né? Os principais motivos que podem levar o indivíduo a sofrer o choque elétrico em seu ambiente de trabalho, certo? Está relacionado aqui a projeto inadequado, certo? Então, aquele projeto que foi elaborado de maneira errada, inadequada, né? A questão do aterramento,
tá? A ausência do aterramento, ou um aterramento é realizado de forma inadequada, os programas de manutenção ineficientes ou ausentes, e a questão também dos equipamentos. Esses são os principais motivos, tá? Que podem provocar esse tipo de acidente em uma empresa com o colaborador, tá certo, gente? Então vamos lá. Eu trouxe aqui os objetivos da NR10, de acordo com a nossa norma, tá? Com a norma NR10, tá? Então, a NR10, ela vem estabelecer os requisitos mínimos, requisitos e condições mínimas, como vocês podem ver aí na norma, que devem ser adotados para quê, gente? Para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que trabalham de forma direta ou indireta em instalações elétricas, tá? Então, ela vem trazer requisitos mínimos que a empresa deve seguir para implementar essas medidas de controle e sistemas preventivos, tanto para trabalhadores que trabalham de forma direta como indireta em instalações elétricas, tá? Mas o que vem ser essa questão de trabalhadores que trabalham de forma direta ou que trabalham de forma indireta, né? Isso gera algumas dúvidas, tá? Então, o trabalhador que trabalha de forma, uma interação mais direta, eles são aqueles que são envolvidos em atividades como o eletricista, como montadores, instaladores, técnicos, é, e trabalhadores que fazem essa interação indireta, né, essas atividades de forma indireta, são aqueles que estão sujeitos à irregularidade ou ausência de medidas de controle e sistemas de prevenção, né? Por exemplo, usuários de equipamentos, né, e sistemas elétricos, e até mesmo pessoas não advertidas, tá? É, E o que vem ser instalações elétricas, né? Eles falam aqui, trabalhadores que desenvolvem suas atividades de forma direta ou indireta com instalações elétricas. O que vem ser instalações elétricas é um conjunto das partes elétricas e não elétricas e associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico, tá, gente? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, gente, o campo de aplicação dessa norma regulamentadora, né? A quem se aplica, né, essa exigência, né, de requisitos mínimos. Então vamos lá, eu trouxe essa imagem aqui para ficar melhor, até mesmo para entender e memorizar esse campo de aplicação, tá? Então, gente, a NR10 ela se aplica em todas as fases, tá? Fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, tá? Então, a fase de geração, gente, a nossa energia elétrica, ela pode ser gerada de diversas fontes, certo? E são fontes tanto renováveis, né, como o vento, água, o sol, ou não renováveis, que são as chamadas é, é, tipo de energias esgotáveis, como a biomassa e a energia nuclear. A fase de geração, sabia que vocês estão observando aqui, certo? Ela corresponde a um conjunto de sistema de geradores, tá? Um conjunto de sistema de geradores. E o que acontece? É, como ocorre nas usinas hidrelétricas, aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Então, ela é formada por um conjunto de sistemas geradores, tá? Vai ser transformada essa energia, tá? Nesses geradores, para que cheguem até as nossas casas, as nossas empresas, tá certo? Então, a fase de geração, ela corresponde a esse conjunto de sistemas geradores de usinas hidrelétricas, tem também usinas termoelétricas, eólicas e também as usinas nucleares, né? Que ainda não é o caso do Brasil, certo?
depois vem a fase, gente, de transmissão, tá? Aqui a fase de geração e aqui vem a fase de transmissão. A fase de transmissão, as usinas, elas são construídas longe, lembrando que essas usinas aqui, elas são construídas longe, tá, gente, dos centros consumidores, tá? Isso ocorre através de uma rede de transmissão que, como vocês podem ver aí, é composta por cabos, tá, gente? É composta por cabos, cabos aéreos, transformadores, tá? E sistemas isolantes e subestações. E nessa fase, gente, a energia elétrica ela é transmitida em alta tensão. Então, tem colaboradores aqui na geração, tem colaboradores aqui também desenvolvendo suas atividades na transmissão. E o que que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que aqui também na fase de transmissão, ela é transmitida em alta tensão. Mas por que que ela é transmitida em alta tensão? Para evitar perda excessiva de energia, tá, gente? Aí vem depois a fase de distribuição, certo? A fase de distribuição. Então, ao chegar nos centros de consumo, a energia ela precisa ser o quê? Ser distribuída a todos os consumidores, tá? E ela deve ser convertida, gente, a um nível de tensão no qual os equipamentos elétricos eles operam, que é ou 110 volts ou 220, tá? Essa é a função dos sistemas de distribuição, certo? Então, vamos lá. Vamos agora passar para o estudo, tá? Dessa parte aqui que também gera um pouquinho de dúvida para quem não tem o costume de estar interpretando a norma regulamentadora, porque não basta, né? Tem uma observação aqui, você pegar a norma regulamentadora e sair lendo, 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 lendo. Não, você tem que entender a norma regulamentadora. Lê 2, 3 itens, entendeu? Você passa para o próximo item. É dessa forma que deve ser feito o estudo das NRs, tá, gente? É isso que eu trago desde a criação do canal, né? Que o objetivo inicial foi trazer o estudo das NRs, mas fazer realmente o estudo delas e não só pegar o texto da norma e sair lendo aqui para vocês, tá? Então é dessa forma que deve ser feito, interpretando, tá? Então eu trago alguns itens aqui que podem gerar alguma dúvida. Quando eles falam lá é, na questão de proximidade, né, de instalações elétricas, o trabalho em proximidade é o trabalho durante o qual o trabalhador ele pode entrar na zona controlada, em torno de parte condutora energizada, tá aqui, ó. Ainda que seja uma parte do seu corpo ou também com extensões condutoras, representadas por quem? Por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule. É dessa forma aqui, tá, gente? Eu trouxe essa imagem aqui, que ela é bem comum, e serve para explicar melhor essa questão de proximidade, tá? Então, esse ponto aqui, tá? Aqui são raios, aqui ao redor, e aqui são zonas, tá? E eu vou explicar essa questão aqui para vocês entenderem que tem trabalhador que é autorizado a trabalhar nessa parte aqui, outros aqui e outros aqui, mas tem trabalhador que não é autorizado, tá? Então vai depender do tipo de atividade que ele vai desenvolver, tá certo? Então vamos entender essa questão aqui de proximidade. Do que ele está falando? Aqui, ó, esse ponto aqui, a gente chama de PE, ó, é o ponto energizado, tá, gente? Esse aqui é o ponto energizado. Esse ZR aqui é a zona de risco mais próxima do ponto energizado. Ele está mostrando aqui, tá, gente? A zona de risco. Toda essa parte aqui, ó, um pouquinho mais cinza, que vocês estão observando aí, é a zona de risco, tá? Esses R aqui, gente, significa raios, tá, gente? Raio, tá? Aqui o raio desse aqui e esse aqui, o raio dessa parte aqui, tá?
E esse ZL aqui, que está fora de todos os raios aqui, é a zona livre, tá? Onde os colaboradores podem transitar. Mas é importante que essas zonas aqui, elas estejam, né, sinalizadas dentro da empresa para saber quem tem autorização e como podem adentrar e se podem adentrar, tá? Então, aqui é o ponto energizado, tá? A gente chama de ponto energizado. Aqui é a zona de risco, então toda essa parte aqui que está próxima do ponto energizado, a gente chama de zona de risco, tá? É, essa parte aqui, que é o ZR, novamente, a zona de risco, ela é a mais próxima do ponto energizado, tá? A zona de risco é a zona mais próxima do ponto energizado. Então, tem que ter bastante cuidado, né, para o colaborador desenvolver essas atividades nessa parte aqui, tá? E tem o ZC, que é a zona controlada. Ela é um pouco mais distante, né, como vocês podem ver aí, o, o, o ZC, tá? Ela é um pouco mais distante, é nessa parte aqui, tá? O ZC mas não deixa de, de ser um risco também, tá certo? E o PE, como eu falei novamente, que é o ponto energizado. Isso aqui eu trouxe só para vocês ter uma ideia, né, do que ele fala quando ele fala de trabalho de proximidade, em proximidade que desse ponto energizado aqui. O ZL, essa parte aqui de trás, é a zona livre, tá, gente? Que o pessoal chama de ZL, tá certo? Então vamos aqui para a próxima. Medidas de controle, né? Tem uma parte aí da NR10 que ela trata sobre essa questão de medidas de controle, tá? Essa parte de medidas de controle, gente, o que que a norma fala? A, a NR10, ela determina que em todas as intervenções em instalações elétricas deve ser adotado medidas preventivas de controle de risco elétrico e outros riscos adicionais, tá? Ela fala tanto do risco elétrico e outros riscos adicionais. O que ela quer falar com esses outros riscos adicionais? Riscos adicionais. Porque o colaborador, ele não está exposto somente ao choque elétrico quando ele vai desenvolver uma atividade, principalmente em campo, tá? Aqui embaixo, ele está exposto à queda, né? Trabalha em altura, né? Ele pode cair. Aqui há questões, né, relacionadas a, a raios, né? A parte natural, tá? Os riscos que a natureza oferece, chuva, vento, certo? E aqui atropelamento, né? Quando é feito em vias públicas. Então, como vocês podem observar, além do choque elétrico, existem esses riscos adicionais. E a norma ela fala que a empresa ela não tem que verificar só medidas de proteção coletiva contra o choque elétrico, mas também há esses riscos adicionais, tá? Então, quando ela fala de medidas de proteção coletiva, eu vou já falar sobre ela, tá, gente? É importante, uma das medidas é a questão dos esquemas unifilares. As empresas, elas terem esses esquemas unifilares, tá certo? É importante que toda empresa tenha esse esquema unifilar. E o que são isso? São representações gráficas simplificadas. Como vocês podem olhar aqui, ó, são representações gráficas simplificadas, certo? Das instalações elétricas da empresa, certo? Então, elas vão representar as instalações elétricas da empresa. E elas são representadas através desses esquemas unifilares, tá? Como vocês podem observar aí. Nelas devem constar as especificações do sistema de aterramento e também dispositivos de proteção, tá? Ela é diferente, gente, do prontuário de instalações elétricas. Algumas pessoas acabam confundindo, tá? É diferente. Os prontuários de instalações elétricas é um conjunto de documentos que reúne várias informações sobre instalações elétricas,
como especificação, características, certo? E o esquema unifilar, ele pode estar dentro desse conjunto de documentações, tá? E o prontuário de instalações elétricas, ele é só para estabelecimento com carga instalada superior a 75 quilowatts, certo? Então, é só para aqueles estabelecimentos que tem carga instalada superior a 75 quilowatts. Esquema unifilar, toda empresa tem que ter. Mas o prontuário de instalações elétricas é um conjunto de documentações, é só para aquelas empresas com carga instalada superior a 75 quilowatts, tá certo? Então, o que vem ser essa carga, que ele fala bem que é só para estabelecimento com carga instalada. O que vem ser essa carga instalada, né? É a quantidade, gente, falando assim, de uma forma bem simples, é a quantidade de energia requerida para o funcionamento de máquinas e equipamentos. Então, soma a quantidade de energia lá para o funcionamento de máquinas e equipamentos da empresa e verifica se é superior a 75 quilowatts, tá certo? É mais ou menos isso aqui, dessa forma, falando de uma forma bem simples, tá? Então, se for superior a 75 quilowatts, tem que ter o prontuário de instalações elétricas, tá? Bom, vamos aqui falar das medidas de proteção coletiva que eu citei nessa parte aqui para vocês. O que a norma vem falar de medidas de proteção coletiva, tá? A primeira coisa que ela diz, gente, é que em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva, tá? E essas medidas de proteção coletiva, elas têm que obedecer uma ordem, uma hierarquia. Primeiro tem que ser feito a desenergização elétrica, tá? Desenergização elétrica. Na impossibilidade de fazer a desenergização elétrica, se faz a tensão de segurança. Então, se faz primeiro a desenergização elétrica. Na impossibilidade de fazer essa desenergização elétrica, se faz o quê? A tensão de segurança, tá? E a gente vai entender essa questão de desenergização, de tensão de segurança, tá? Então, a norma fala que a tensão de segurança, ela é uma tensão muito baixa, ela é chamada até de extra baixa tensão, e ela corresponde a uma tensão que não é superior a 50 volts em corrente alternada, ou 120 volts em corrente contínua, tá? Entre fases ou entre fase e terra, certo, gente? Então é importante saber esse, esse conceito, tá? Então, caso não seja possível implementar a desenergização elétrica ou a tensão de segurança, existem outras formas de proteção coletiva, que são você isolar as partes vivas, perdão, gente, aqui, ó, isolar as partes vivas dessa forma aqui, tá? Você pode fazer esse tipo de proteção coletiva, obstáculos, barreiras, sinalização, tá? Usar essas ferramentas aqui para impedir, tá, o acesso, enquanto o profissional está fazendo uma atividade, impedir que outro venha e tenha acesso aqui e faça, é, 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 acaba acionando isso aqui, certo? E provocando um acidente com o colaborador que está fazendo a atividade na instalação elétrica, certo? É feita também um seccionamento automático, tá? O seccionamento automático. Pode usar essas barreiras aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Essas barreiras aqui para impedir o acesso a pessoas não autorizadas e fazer esse bloqueio aqui do religamento automático. E o sistema de seccionamento automático de alimentação, certo? Que é a interrupção da alimentação mediante o acionamento de um dispositivo de proteção, como o disjuntor, fusível, ele dispara automaticamente, tá? Para impedir, né, que ocorra o
que passa a corrente elétrica e ocorra o acidente, tá certo? E o bloqueio, esse bloqueio aqui, ele impede o religamento automático também de um circuito, no caso de uma ocorrência de alguma irregularidade, tá certo? E, claro, as sinalizações, elas servem para advertir, né, para orientar sobre o risco de acidente elétrico. Então, existem essas outras medidas aqui de, de proteção, tá? Bom, então eu falei que eu ia é, hoje começar essa videoaula até as medidas de proteção coletiva. Na próxima aula, a gente já vai verificar as medidas de proteção individual, tá? Dentro da NR10, tá certo, gente? Espero ter ajudado vocês com mais esse conhecimento. Coloque aí nos comentários se vocês gostaram dessa forma aqui de aula, tá? Para mim continuar fazendo essa aula, trazer a outra parte da videoaula dessa forma, ou lá no texto mesmo da norma, tá certo? Então, até o próximo vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, se vocês ainda não forem inscritos no canal, tá certo? Até o próximo vídeo.